foi aniversário do pastor Afonso, dia 17. O senhor estava dizendo que era para ti e era mesmo. Parabéns. Vamos cantar parabéns para o nosso pastor, né? Parabéns. Glória a Deus, que bom. Está fazendo 32 anos. E a gente louva a Deus pela vida do pastor Afonso, uma referência para todos nós de vida cristã, né? Uma referência de dedicação a Deus, à família. Eu louvo a Deus pela vida dele, todos nós. Vamos orar pela vida do pastor Afonso? Pai, nós queremos, como igreja, te agradecer pela vida do pastor que o Senhor nos deu, para pastorear nossa igreja, para discipular, para formar outros discípulos fiéis a Ti. Nós te pedimos como igreja pela vida dele, te pedindo por mais muitas décadas de saúde, de alegria, pregando a Tua palavra, levando o Teu evangelho a muitas pessoas, levando o amor por meio da medicina, das ações sociais, da fundação. Que o Senhor continue, meu Deus, abençoando ele, a sua casa, suas filhas, sua esposa, seus netos, e tudo que ele botar a mão, Senhor, o Senhor o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cheguei aqui no dia 17 de maio, para a célula. Cheguei aqui, eu já sabia que devia ter surpresa. Cristina e Rafael sempre aprontam, né? E eu cheguei aqui, digo, vamos para a célula. Quando eu vejo, fecharam o templo mais antigo, cheio de gente e tal. Eu não sei, eu gosto sempre da igreja toda, né? Mas não dá para convidarem todo mundo, né? A gente sente a falta de todos, né? Essa palavra todos na Bíblia é muito forte. Então, mas eu agradeço e eu tenho certeza que o pessoal que estava, muita gente, né? Muita gente estava representando o todo. Fiquei muito feliz e não mereço tanto amor, a gente não merece tanto amor, porque a gente sempre vê que tem uns que recebem um pouquinho mais do que os outros. É do ser humano, essa falha nós temos. A gente sempre tem os amigos, né? Mas na igreja é o corpo de Cristo, né? Mas a gente sempre comete essa falha. Temos os amigos mais chegados, né? Jesus também tinha, né? Jesus era Pedro, Tiago e João. Eu vejo qualquer coisa, Pedro, Tiago e João, bora lá para a transfiguração. Pedro, João e Tião, vamos ver ressuscitar a filha do sacerdote. Então, Jesus também tinha umas preferências, não sei explicar porquê, mas não sei, sinceramente. Bom, muito obrigado, gente, eu agradeço a todos. Eu escolhi hoje uma pregação numa passagem de Jesus que eu amo demais, eu acho linda aliás, todas as passagens são lindas, está lá em Marcos capítulo 2, tu vai encontrar também é bom a gente também, às vezes, olhar um pouquinho lá o que diz. A prioridade é Marcos capítulo 2. Eu não posso estar pulando muito, mas algumas coisinhas em Lucas, também está lá em Lucas, né? Está em Marcos capítulo 9, e tem essa passagem também lá em Lucas. Depois me lembro já do capítulo de Lucas, Mateus capítulo 9, mas também está lá em Lucas, vocês já devem ter focalizado aí, também fala algumas coisas, alguns detalhes, uns pequenos detalhes, um traz, o outro não traz. Então nós vamos ler o texto e vamos meditar no texto. Marcos capítulo 2. Esse é um texto muito rico, gente. Se nós não meditarmos, nós não vamos descobrir a riqueza que tem em cada texto da Bíblia, principalmente quando Jesus fala, não é? Realmente é muito lindo. Nós vamos ler de 1 a 12. Então nós vamos prestar atenção. Dias depois, entrou Jesus
de novo em Cafarnaum. Ele era de Nazaré, mas ele foi expulso da cidade dele. A cidade natal dele expulsou. Então ele foi fazer o QG dele aonde? Não foi mais em Nazaré. Nazaré perdeu. Foi fazer em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. A fama dele já tinha começado a aparecer. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. O Lucas descreve, Mateus também descreve, da Judéia, lá de Jerusalém, lá da Galileia, de Pérea, já estava a fama dele. Aí começa a vir os críticos, né? Aquelas pessoas que querem saber, porque lá em Israel, só na Galileia tinha 240 cidades que Jesus percorria. Então, essa cidade era espalhado teólogos para verem tudo que estava acontecendo em relação à religião, para corrigir. Eles tinham esse cuidado, esse zelo muito grande. Então, Jesus, quando chegava num ponto, já grande quantidade de pessoas analisaram o que ele está dizendo. Será que não é um falso profeta? Para dizer lá no Sinédrio. O Sinédrio era o congresso, era um congresso de 70 homens, doutores da lei, fariseus, saduceus, que analisavam qual é a nova doutrina que estão pregando aí fora, para coibi-la. Muito bem. Então, alguns foram ter com ele, alguns, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Olha, quantos paralíticos tem na tua casa? Você às vezes só pensa em físico, paralítico espiritual, gente. Vamos trazer porque a ênfase de Jesus é salvar, é salvação. Não é cura física. Cura física, ele disse, olha, entra paralítico, entra cego, mas entre no reino de Deus. Seja como for. Ele fala isso lá no Sermão do Monte. Então, nós vemos aqui logo que tinha gente levando o paralítico espiritual também. Se não houver quem traga, se não houver quem anuncie a palavra, ele não vai vir. Se não houver quem dê exemplo. Sabe que os profetas no Velho Testamento, um dos mais duros, a mensagem dele de Ezequiel tinha que ser muito forte. Era, você vai falar e vai viver o sofrimento que vai acontecer com o povo de Israel. Eles sofriam junto com o que Deus colocava na boca deles. Hoje todo mundo quer ser profeta. Você não sabe o que era um profeta no Velho Testamento. Jeremias, Ezequiel, Moisés, que sofriam para falarem aquela palavra que Deus colocava na sua boca. Muito bem. Então, conduziram um paralítico levado por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão. A multidão sempre atrapalha a gente. Não é à toa que a multidão aparece na Bíblia em várias passagens. Você se lembra daquela multidão quando Bartimeu, cego de nascença, ficou anos e anos esperando ele passar ali. Um dia ele ia, Jesus passa aqui, esse dia eu vou falar bem alto, ele vai me ouvir. Um belo dia Jesus passa e ele diz, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão, para, não te mete, larga ele não quer conversar contigo, ele não quer papo contigo, para. A multidão, então às vezes a multidão está te atrapalhando, te criticando porque tu é crente. A multidão está te criticando porque tu é crente. Cuidado com a multidão, gente. Em relação à doutrina,
ela está sempre por perto, atrapalhando. Às vezes a gente se influencia, vai para a universidade. Eu vejo muitos jovens, tá certo, não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu fui professor da universidade, hoje estou aposentado. E era pastor, ele é pastor. Não é fácil, gente. Universidade não é fácil. Então, lá na universidade, a multidão, então, deve abafar muito atualmente, principalmente vocês. E é muito perigoso se afastarem, o jovem ficar com medo da multidão. Não temam, Jesus dizia, não temam. É bom a gente ler e a gente reproduzir o que a Bíblia fala. Estarei convosco até o último dia. Não temam. Não é? Ele está dizendo porque ele sabe que a gente tem temor à multidão, às críticas, nós somos muito sensíveis, né? Muito bem. Então, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, descobriram o telhado. Naquele tempo era formado de caibos, madeira, aquela entreliça de paus, argila e barro por baixo. Era fácil você penetrar, não era difícil. Era plano e a escada das casas era por fora. Eles tinham uma visão muito grande naquela época de hospedaria, de hospedar os transeuntes, de facilitar a vida um do outro. Então tinha sempre um terraço do lado de fora, com uma escadaria por fora, como tem aqui, né? Aqui por fora, você sobe e você ficava ali, se hospedando. Era uma maneira deles de gratidão que eles tinham de ajudar os transeuntes. Então, o eirado, eles cavaram, descobriram, destelharam, vamos chamar nosso termo, um eirado no ponto certinho onde Jesus estava. Eles não podiam entrar ali, a quantidade de gente, a multidão. Você vê que se você não tiver uma convicção, você vai desistir. Então, correspondente em que ele estava fazendo uma abertura, baixar o leito em que jazia, era um termo também muito usado, em que estava jogado. Jazia quer dizer, não pode nem se mexer. Essa doença aí que ele tinha, ou era neurológica, eu sei que ele não podia nem só mexia, talvez a cabeça. Jazia. Então ele jazia, aí baixaram o leito. Ali para baixar esse leito, vocês já carregaram uma geladeira hoje em dia para levar para o terceiro andar de um apartamento que tu alugaste? Mesmo com o elevador não é fácil, gente. Eu sei porque nós fizemos lá em casa. Mesmo com o elevador não é fácil. Avalie carregar um leito para o cara não cair do leito, um homem que jazia, para transportar. Avalie o medo que esse homem teve de cair do leito, não é? Na hora da descida, imagino mais na hora da descida. Ele foi transportado e ele caiu aos pés do Senhor Jesus, né? Vendo-lhes a fé, olha só como é importante a tua fé. Está vendo tua fé em relação a teus filhos, a Gael, em relação a teus pais. Ele está vendo, gente. Não temam, vocês precisam agir. A gente precisa agir, não é só receber muitos cursos de teologia, que é muito importante, conhecimento, sem dúvida. A gente está fazendo a nossa parte. Mas vamos aplicar agora, vamos aplicar, vendo-lhes a fé, não é? Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas os escribas estavam lá para analisar o que ele estava dizendo. Assentado ali, arrazoavam. É um perigo a razão em relação à fé. Essa luta que nós temos com a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa razão em relação à fé.
em relação ao que Deus pode operar, ao poder de Deus. É muito grande a luta da razão. A Bíblia é rica. Isaías chama muita atenção. Não arrazoeis. A gente vive arrazoando. É um negócio sério isso aí da nossa parte. Então, filho, teus pecados estão perdoados. Isso aí só Deus pode perdoar. Isso aí, quando eles escutaram aquilo, avalie o que eles não pensaram. Agora veja só. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Não falaram nada, mas o coração deles arrazoaram. E lógico que criticaram interiormente. Mas Jesus que vê o coração, Jesus aqui vai dizer, eles não falaram nada, mas Jesus vai ler o coração deles. Jesus lê meu coração. Olha, ele sabe. Jesus lê o teu coração. O que está no teu coração? Ele quer saber, ele sabe. Não é? Então é importante isso aqui. Muito bem. Então, arrazoaram em seu coração. Ele está lendo o nosso coração. Por que fala ele desse modo? Isso eles estavam pensando no coração deles. Isto é blasfêmia. Eles estavam aqui, arrazoando. Não disseram isso para Jesus. Eles não falaram isso. Mas estavam arrazoando no seu interior. Quem pode perdoar pecado, sendo um que é Deus? Aqui ele está revelando que ele é Deus. Aqui Jesus falou algum dia que ele era Deus. Está aqui, nesse texto. Porque só Deus podia perdoar pecado. E se muita gente nas igrejas não entendem, mas eles entenderam que Jesus estava se chamando de Deus. Isso é importante. Somente um que é Deus. Jesus percebendo, logo por seu espírito, Jesus percebeu pelo seu espírito que eles assim arrazoavam. Disse-lhe, porque aí Jesus fala, por que arrazoais sobre estas coisas? Aí Jesus se vira para eles e diz, Jesus deve ter colocado de propósito eles nas primeiras filas. Aliás, eles tinham essa mania. Quando eles olhavam esses homens chegar, eles davam logo primeira fila era para eles. A primeira fila na sinagoga eram para eles sentarem. Então, Jesus disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Irmão, dizer teus pecados são perdoados, quem sabe se tu não está mentindo? É fácil dizer. Quem vai penetrar lá no trono de Deus e saber que o pecado daquela pessoa foi perdoado? Ninguém. Então era muito fácil para Jesus inventar essa história. É muito fácil, era muito fácil. Levanta-te agora, levanta, toma teu leite e anda. Isso aqui não é fácil, isso aqui é difícil, é muito difícil. E outra coisa, Salmo 103, verso 3, Isaías capítulo 1, fala o tempo todo disso. Se os pecados do cara não for perdoado, jamais ele vai levantar e andar. Jamais. Primeira coisa lá em cima. E eles sabiam disso. Bom, não vai acontecer nada, porque para acontecer tem que ter aquilo lá. E aquilo lá só Deus pode perdoar pecado. E impuro, ele não pode dizer isso. Levanta e anda, toma teu leito e anda. Só Deus pode fazer isso, fazendo em primeiro lugar aquilo. Perdoados estão teus pecados. Muito bem, vamos continuar, que esse alerta é muito importante. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade
para perdoar pecados. Aí Jesus volta para aquilo que, isso aqui que é realmente muito mais importante. Só que eles não podiam comprovar se Jesus estava blefando ou não. Aí Jesus vai mostrar que não, eu não estou blefando. Olha o que eu vou dizer agora. E eu, para dizer isso aqui, levanta e anda, tem que acontecer aquilo. Aí eles ficaram, eles foram colocados numa situação, porque eles sabiam da Bíblia que tinha que ser perdoado o pecado para depois acontecer o milagre. E agora Jesus vai dizer para ele, para que vocês saibam que lá no trono os pecados deles foram perdoados. Agora eu digo, levanta e anda. Aqui o negócio é muito forte para eles. Levanta, toma o teu leite e vai. Levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. Jesus dá aqui uma maneira bem forte. Pega isso aí, levanta, carrega e leva para a tua casa. Que coisa forte, hein? Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, ou todos. Isso é muito importante, essa palavra na Bíblia, todos, a ponto de se admirarem todos. Leia na Bíblia de vocês e risca essas coisas, gente. Todos. E darem glória a Deus. A multidão deu glória a Deus. A multidão deu. Agora, dizendo, jamais vimos coisa assim. Meus irmãos, agora vamos falar algumas coisas importantes, depois de algumas coisas que nós já falamos de suma importância. Então, Cafarnaum era uma área altamente rica. Toda aquela pescaria ali ia para ser vendido lá em Cafarnaum. Lá era cheio de postos, onde o Império Romano cobrava impostos. Ali era uma área de peregrinos. Ali é uma área que Jesus, estrategicamente muito importante para Jesus. Era uma área mesmo onde corria o dinheiro. Era uma área onde o comércio era abundante. Então, é bom sabermos disso, que Cafarnaum era um posto de venda, de comércio, de visitantes, de turistas. Cafarnaum. Agora, 4 coisas importantes que eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro, a visão. A visão que os 4 tiveram. A visão, não é, que o milagre pode acontecer. A visão de levar aquela pessoa para onde? Para Jesus. Isso é importante, gente. A gente vai em igrejas cristãs aqui que não estão levando as pessoas para Jesus, estão levando para outras pessoas, não é? Então, o paralítico, não é? Todo entrevado, todo cheio de escara, todo depressivo. Às vezes você pode estar numa situação dessa, às vezes no teu casamento, não é? Às vezes no teu relacionamento com teus filhos, está uma paralisia total nessa casa, nessa família, na tua empresa, na tua prosperidade. Você tem trazido para Jesus tudo isso? Então é importante nós pensarmos nessa possibilidade. Então, é muito importante, não é, colocar na presença de Jesus, ter a visão cristocêntrica, primeira coisa. Segundo lugar, determinação. Teu pai está jogado, tua mãe está jogada, teus amigos, não é, teus negócios, teu casamento está jogado. Você ser determinado. É lógico que havia um desânimo naquele homem, naquele paralítico. O homem estava desanimado, é lógico que estava.
mas eles levaram para Jesus porque havia determinação. Você tem que determinar, vou trazer minha família para Jesus. Eu vejo aí o jovem, quem é o jovem que trouxe visitante? Ninguém trouxe. Não tem determinação, tem visão. Estão aprendendo, estão fazendo curso. Mas determinação, a gente não vê quase. A determinação dos 4, seja o que for, vamos para Jesus. Determinados, pessoas que determinaram. Chega lá aquela multidão, e agora vamos voltar, a gente vai outro dia, não dá. Vamos enfrentar a multidão. Vamos dar um jeito. Pelo lado da casa, abrir o teto da casa, colocar ele pelo teto. Determinação. Terceiro, criatividade. Qual é a criatividade que tu está tendo para atrair teu filho para a igreja? Qual é a tua criatividade? Eles entraram pelo teto, não desistiram, não é? Deram um jeito de penetrar na casa. Então, a criatividade é um fator importante, não é? Qual é a mensagem que tu tem dado para a tua família em relação à Bíblia? A mensagem é a mesma, há milhares de anos vai ser a mesma. É a mesma hoje, vai ser a mesma até Jesus voltar. O método muda, gente, o método muda. Está todo mundo aqui com o celular. Eu creio que esteja acompanhando a mensagem. Mas hoje, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, em vez de dar mensagem política, dê mensagens estratégicas para as pessoas. Eu estou dando como exemplo a mídia social. Dê mensagens para as pessoas. É folheto, é visita hospitalar. A metodologia, a mensagem é a mesma, mas o método, não é? A receita do bolo não muda, mas a maneira como você vai trabalhar esse bolo, os métodos atuais, né? A batedeira é diferente, né? De você preparar um bolo. Quarto lugar, muito importante, vendo-lhes, não é vendo-lhe a fé do paralítico, vendo-lhes, ele não está falando só do paralítico, olha o verbo, olha o pronome oblíquo no plural, vendo-lhes a fé. Então a ênfase é aos 4 e também ao paralítico, talvez só aos 4, tenham convencido o paralítico desanimado, mas houve por parte dos 4 a fé, e Jesus vai ver a fé sua, a fé do casal, a fé da família, a fé da célula, vendo-lhes a fé. Então, é muito importante essas atitudes nossas, a nossa postura, não é? As nossas decisões para alcançarmos vidas. Vejo a metodologia, vejo os textos bíblicos, vejo horários, vejo como tu vai alcançar aquela família, aquela casa, a tua família do teu pai, como está sendo estratégico o que tu tem feito. A gente faz tudo errado, com todo respeito, então, pelo menos estão tendo decisões, mas está sendo feito errado, se mete na vida. Gente, eu tenho visto cada coisa assim absurda. Afastam as pessoas da igreja,
afastam as pessoas de virem para a igreja, ficam nos vendo obsoletamente. Jesus vivia alegre, feliz. Jesus ia para os banquetes. Jesus brincava com as crianças, parecia uma criança também. Jesus vivia rindo. Essa é a maneira de ser do crente para mim. Se ele era assim, se lá na Judéia ele tinha banquete que ele ia, fazia questão de estar presente, festa que ele fazia questão de estar presente. Então, é uma maneira importante de nós, não é, sermos pessoas atraentes para as outras pessoas. Então, é algo que realmente atrapalha. Eu já falei para vocês, não é, que a multidão, a metodologia, ela vai atrapalhar. A religião, então, como ela atrapalha? Vê que os críticos, os fariseus, os conhecedores da Bíblia, não foram alcançados, hora nenhuma, por Jesus. Então ele disse: olha, a minha causa são os pecadores, as prostitutas, os publicanos, esses vão vir a mim, vão preceder vocês no reino do Pai. Vocês vão perder a salvação por causa de religião. Jesus chama a atenção: eu vim buscar e salvar os perdidos. O meu evangelho é para pecador. Tem gente que quando vê o cara no pecado fica criticando, gente. Eu vejo demais isso aí. Larga criticar o cara, ele vem buscar o cara perdido, ele vem buscar o pecador, e tu quer o quê? Criticar o pecador? Tu vai criticar, não adianta, tu vai criticar o pecador. Não critica o pecador. Esse pecador, às vezes, é o que vai querer Jesus. É porque o pecado é a única coisa que afasta a pessoa de Deus. Sim, está certo. Mas o pecado, ele tem uma coisa: ele pode matar espiritualmente a pessoa, mas ele vai adoecer a pessoa. Não é? Quem pode ver o Salmo 103, verso 3. Se você quiser ler depois, Isaías 1, 15 e 16. Até eu tenho aqui algumas coisas. Salmo 103, verso 3, por exemplo. Salmo 103, verso 3, falando bem rapidamente: ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Então o cara está doente, está enfermo, ele é que vai sarar, não é tu. Tem gente que pensa que ele é que ganha a vida para Jesus. Não, quem ganha a vida para Jesus é ele próprio, é Deus. Deus é quem traz as pessoas, tu é um veículo. A palavra de Deus é que tem poder. Olha o que diz Hebreus 13, 3. Perverso o coração de incredulidade por causa dos vossos pecados, que vos afasta do Deus vivo. Exorte as pessoas, cuide das pessoas, tenha cuidado. Olha o que diz Isaías 1, 16, 20, de maneira bem geral. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, cessai de fazer o mal, comereis aí o melhor dessa terra. Mas se recusardes, forte rebeldes, sereis devorado à espada. Então, o pecado precisa ser perdoado, o pecado precisa ser confessado. Mas aí tu vai atingir aquela pessoa com muita sabedoria do alto. Peça a Deus sabedoria do alto. Isaías 1, 5 a 6. Por que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o corpo está enfermo. O pecado adoece o corpo todo, está enfermo, está doente. Essa pessoa é intranquila, essa pessoa é estéril, essa pessoa dorme mal, essa pessoa é intratável às vezes. Todo o corpo está doente, o pecado tem essa característica. Então, às vezes, essa pessoa está mais acessível
a escutar a palavra de Deus quando ela é feita de uma maneira, não é? Eu prefiro dizer para as pessoas: ame aquela pessoa. Deus é que vai trazer ele para a igreja. Nós temos que amá-la. Nós não vamos ganhar, eu não vou ganhar ninguém para Deus. Quem ganha é Deus. O Pai escolheu vocês para mim. Eu vou amar aquela pessoa. Mas às vezes você vai ver o evangelho pregado, viu, jovens? A teologia é importante, conhecimento, mas não tem amor nenhum. Às vezes mesmo em família, você não ama, você dá lição de moral, isso não agrada a Deus. Lição de moral os fariseus davam, os saduceus. Ame, ganha, tu vai ajudar muito as pessoas a terem os seus pecados perdoados por Deus. Então Jesus, ele deu essa ordem. Existia ainda existe hoje em dia, eu vejo demais essa falha sobre doença também, não é, isso não é também para o pecado adoece, mas nem toda doença é pelo pecado. O livro de Jó fala disso. João capítulo 9, quem pecou? Ele ou seus pais? Nem ele nem seus pais pecaram. Eu quero manifestar a glória de Deus nessa pessoa. Não, nem toda doença, nem toda enfermidade é consequência do pecado. Isso é uma doutrina errada. Pois os amigos de Jó estavam inculcando Jó. Eu não fiz nada, gente. Isso lá no Velho Testamento. Quem pecou? Quem cometeu esse pecado? O que tu cometeste, Jó? O que tu fizeste, Jó? O tempo todinho com Jó. E Jó disse: eu não fiz nada. Nem toda desgraça, nem toda enfermidade, nem toda morte está vendo? Isso é pecado, está pagando. Não diga isso que está errado. Doutrina errada. Então eles tinham essa doutrina, os fariseus tinham essa doutrina. Vê que eles vão logo, quem pecou, ele ou os pais? Então essa doutrina não é correta, não é consequência, não é reacional ao pecado, não é. Mas o pecado é diferente, o pecado traz doença, traz enfermidade, abate as pessoas, mas nem toda vez é por pecado. Então nós precisamos entender isso aí. Mas então Jesus agora vai tratar, não é, da cura para a salvação. Jesus está vendo mais em nós, em todo mundo, salvação, vida eterna. Com certeza. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio trazer salvação. Essa é a ênfase de Jesus. Então Jesus, ele diz, não é, percebeu logo que, obviamente, nesse caso específico, o pecado desse homem estava trazendo consequências também para ele. Eu já meditei nesse texto, busquei também lá em Lucas e Mateus, o pecado aqui realmente foi uma consequência da doença, da enfermidade, nesse caso aqui. Então Jesus para curá-lo, precisa purificar esse homem. Os teus pecados estão perdoados. Então, os pecados dele foram limpos, foram purificados, e aqui Deus se revela, Jesus se revela como Deus, e como o Messias, obviamente que é como o Messias, que é Deus. Foi Deus que veio à terra, que andou no meio da humanidade, e tem hoje um homem sentado lá no céu, à destra do Pai, Deus homem. Então é importante saber que ele foi
100% Deus, 100% homem. Hoje um homem está lá podendo salvar homens, porque tem um homem sentado, intercedendo como nosso advogado. Então Jesus chama a atenção que realmente ele vai agora demonstrar. Como é que ele vai demonstrar que lá no céu o cara foi perdoado? Agora ele pode dizer para o cara: toma teu leito, levanta e anda. Uma outra coisa que Jesus, lá em Lucas, chama mais atenção, quando Jesus vê aquela pessoa, ele diz lá eu acho que é Lucas, aqui em Mateus capítulo 9, verso 2, filho, tem de bom ânimo. Jesus, antes de curar a doença, ele cura o emocional da pessoa. Gente, não existe uma coisa mais confortante do que essa palavra filho. Filho, isso traz uma cura interior muito grande à emoção, uma cura muito grande a uma alma aflita. Filho, tem de bom ânimo. Aqui é uma maneira dele curar o paralítico. Antes de curar a parte física, ele cura a parte espiritual, não é? Os teus pecados estão perdoados. Só Deus podia fazer isso, e ele era Deus. Eu vou demonstrar que o Filho do Homem tem autoridade para fazer isso. Ele cura a alma do cara, deixa o cara limpo. Filho, o que ele disse para Pedro, quando ele não ia deixar Pedro aflito por causa do pecado. Pedro, eu vou pescar, não quero mais saber, ele não quer mais saber de mim, eu vou agora pescar. E os outros foram com Pedro, desanimados. E ele aparece na praia. Olha a palavra que ele vai curar a alma de Pedro. Pedro, tu me amas. Ele não acusou Pedro de nada. Ele não sussurrou Pedro. Ele não maltratou Pedro. Talvez Pedro tivesse pensado nisso, ele vai me dar uma lição de moral. Se fosse um de nós, ia dar uma lição de moral. Ele não disse nada disso. Pedro, tu me amas. 3 vezes. Pedro, tu me amas. Ali ele restaura o ministério de Pedro. Ele restaura o apostolado, ou ele dá um apostolado para Pedro. Ele dá para Pedro ali o evangelismo. Pedro vai ganhar em um dia 3.000 almas ao falar. 2 dias depois, mais 2.000 almas ele dá para Pedro ganhar. 5.000 almas, porque ele restaurou o interior de Pedro. Pedro não era doente fisicamente, ele restaura a alma de Pedro, o alento, ele recupera a psicologia de Pedro, o emocional, o psicológico. Filho, olha como ele trata as pessoas. É assim que tu tem tratado teus parentes? É assim, é dessa maneira? Às vezes não é, gente. Às vezes ela vem com um versículo em cima do cara, o cara não aguenta, o cara está cheio de problema, doente emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Como é que ele vai? Não vem, não adianta. Ele está ferido, o cara ferido não vai aceitar o evangelho que tu está pregando para ele, ou que alguém pregue. Não vai. Não adianta. Tem que mudar essa estratégia. Aprender a Bíblia, fazer curso, o cara vem aí, aprenda muito bem, isso é ótimo, mas ame em primeiro lugar para depois tu ganhar aquela vida para Jesus. Continuando para terminar, 11h30. Qual é mais fácil dizer? Eu já falei isso aqui, é mais fácil dizer, não é? Estão curados teus pecados, mas ele vai demonstrar após ele dizer,
toma teu leito e anda. O cara chegou no leito, olha o que é Jesus, meu irmão. O cara chega paralítico num leito e sai bom carregando o leito. Eita diferença grande. Olha quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é esse Jesus? O cara chega paralítico, prostrado, carregado, não é? E sai curado, a alma curada, psicologicamente bem, carregando o seu leito. Vê a diferença que Jesus pode fazer na vida do teu parente, do teu amigo, teu pai, tua mãe, estão precisando. Que Jesus cure essas suas malezas, seus sofrimentos de anos, suas amarguras, seus filhos decepcionados com os pais, coisa material, não, olha, isso não traz, isso não, o jovem rico saiu triste da presença de Jesus, saiu triste. Isso não cura a alma, a psique do cara, não cura. Ele está doente, decepcionado, amargurado, nem vem aqui na igreja, não quer saber de célula. Trata diferente. Abre teus olhos, aprendamos com Jesus. Ele tem para nos ensinar. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Irmãos, está na hora das pessoas lá fora darem glória a Deus. Eles têm que ver em nossas vidas para dizer: jamais vi coisa assim numa pessoa, como eu estou vendo em vocês, como eu estou vendo no povo que se chama evangélico. Jamais, em vez de buscar coisa, cargos, buscar dar ênfase a coisas materiais, eles estão precisando ver na tua vida, em casa, como pai, como chefe de família, como irmão, como filho, um povo que realmente dá glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos agora orar para terminar nosso culto. Que Deus abençoe, nos encha de graça e nos dê sabedoria para imitarmos Jesus. Alguém aqui quer entregar a sua vida para esse Jesus, para tomar seu leite e sair andando, curado, meu irmão? É para agora, é para Ele que tu vai fazer isso aí. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus, para sair carregando seu leito, para o pesar sair do seu coração, para sair sem amargura, sem tristeza, sem decepções. Chega de tanto sofrimento, meu irmão. Tu está sofrendo, tu está dormindo mal, tu está amargurado, desapontado, nada dá certo na tua vida, não cresce. Essa é a situação tua. Não tenha medo, não tenha vergonha, não. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Será que todos aqui já fizeram isso? Ou tem gente que é como uma multidão, está vendo que a multidão atrapalha? Ou alguém tem senso críticos? Alguém que é fariseu? Isso eu acho que não está certo. Eu quero saber uma explicação de Deus. Esquece a explicação. Creia somente, a fé. Vamos orar então. Vamos colocar a nossa mão no coração. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos enriquece, nos abençoa, que cada dia mais transforma nossas vidas, que cada dia nos enche de paz, de alegria, de amor. Muito obrigado, meu Pai, que Deus nos enriqueça espiritualmente, não somente materialmente, que a coisa não tome conta da nossa vida, e sim o amor de Cristo, que excede todo entendimento, possa invadir nossas almas, e nós levarmos o Evangelho
além das nossas casas. Que Deus abençoe a todos, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja agora e para sempre conosco. Digam amém.